Segunda-feira, 9 de janeiro. Ouça a mensagem Chuva Temporã. O texto bíblico de hoje é Atos capítulo 2 e os versos 17 e 21. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essas palavras foram ditas pelo apóstolo Pedro ao explicar o que estava acontecendo no dia de Pentecostes, quando todos os crentes ficaram cheios do Espírito Santo, conforme registrado em Atos 2, verso 4. Ele afirmou que era o cumprimento de uma antiga profecia feita por Joel, em Joel 2, versos 28 a 32. Ao discorrer sobre o mesmo episódio, Ellen White afirmou, abre aspas, o derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou temporã, e o resultado foi glorioso. Fecha aspas, está no livro Atos dos Apóstolos, na página 35. Examinando o livro de Atos, encontramos estes benditos resultados. Intrepidez para anunciar a palavra de Deus. Antes do Pentecostes, os discípulos estavam constantemente com medo. Por isso, Pedro negou a Jesus e os demais discípulos o abandonaram. Posteriormente, eles se reuniram a portas fechadas. Porém, depois de receberem o Espírito Santo, tornaram-se ousados. Mesmo diante das ameaças de prisão e morte, eles anunciavam o Evangelho. Vemos isso em Atos capítulo 4, versos 5 a 33. Depois no capítulo 5, versos 12, 17 a 21 e versos 40 a 42. Mais importava obedecer a Deus do que aos homens, disse Pedro, está em Atos 5:29. Muitos milagres, coxos e paralíticos, doentes e atormentados de espírito foram curados. Sinais, prodígios e milagres foram realizados em grande quantidade por meio dos crentes. Vemos em Atos capítulo 3, versos 1 a 10, Atos 5, verso 12, Atos 8, versos 6, 7 e 13, Atos 9, versos 17, 18 e versos 32 ao 34, a ponto de uma mulher chamada Dorcas ser ressuscitada. É o que aparece no capítulo 9, versos 36 ao 43. Eles haviam recebido tanto poder que até a sombra de Pedro, ao se projetar sobre os enfermos, os curava. Está em Atos, capítulo 5, versos 14 a 16. E também vemos muitas conversões. O propósito da dádiva do Espírito era que as pessoas invocassem o nome do Senhor e fossem salvas. E foi isso que aconteceu. Já no primeiro dia, cerca de 3.000 pessoas aceitaram a palavra de Deus e foram batizadas, de acordo com Atos 2, verso 41. Logo depois, o número de conversos passou para 5.000, é o que está em Atos 4, verso 4. E o relato continua, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, diz em Atos 5,14. Também diz que em Jerusalém o número dos discípulos aumentava, Atos 6, verso 7. Enfim, por toda parte, a igreja crescia em número, está em Atos 9:31. Oremos ao Senhor para que novamente nos dê a plenitude de seu Espírito, a fim de que esses mesmos resultados voltem a acontecer. Então vamos orar. Deus, o Senhor manifestou sua graça, trazendo salvação a todas as pessoas que pudessem crer em seu Filho Jesus Cristo, e os resultados da obra do teu Espírito foram maravilhosos no início da história da igreja. Nós sabemos que vai ser mais maravilhoso ainda na conclusão desta obra. A nossa oração é para que o Senhor se lembre de nós, para que nós estejamos entre aqueles que haverão de ser abençoados com a recepção da capacitação especial do Teu Espírito, desta dotação especial, para realizarmos grandes milagres para a glória do Senhor Jesus Cristo, para estarmos dispostos a dar nossa vida pelo Senhor, sem medo, sem vergonha, mas com coragem, com intrepidez, com ousadia e com o poder, concluir a grande obra de salvação nessa terra. Usa-nos, ó Deus, e prepara-nos
para receber a chuva serôdia, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Essa é uma mensagem para a sua reflexão pessoal em uso nas redes sociais. É uma gravação da Meditação Oficial 2023, Maravilhoso Deus, de autoria do pastor Emilson dos Reis. A narração é de Moreira Matos, com trabalhos técnicos de Mirna Matos, e a trilha sonora é da rádio Word of Truth. Bom dia para você.